do 1º ao 3º. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Grande Senhor, faça-nos cada dia viver acima das críticas, das lutas, viver aquela vida que o Senhor já nos abençoou. E se o Senhor abençoou, não tem maldição que possa pegar. Cada um dos teus filhos são abençoados, somos abençoados em Abraão, e estamos agradecidos por isso. Que o Senhor abençoa os que nos abençoam, e o Senhor amaldiçoa de sua palavra aqueles que nos amaldiçoam. Mas em ti, em nós, em Abraão, nesta noiva, será bendito todos os povos da terra. Por isso todos dependem desta palavra, desta mensagem que Elohim trouxe a Abraão. Conceda-nos vitória e graça em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. A família natural e a família de Deus. Na expressão do irmão Branham, a família humana e a família de Deus. Você sabe que uma das coisas boas é você ter uma família. Isto você tem companheirismo, porque se não tem uma família você é um solitário. Mas você tem uma família que corresponde com o seu sangue, com sua natureza, com seus desejos. Por isso cada família vive de uma maneira, não tem que copiar. Cada um gosta de uma coisa, não tem que ser igual ao outro, porque é uma família natural, uma família humana. Então ela tem livre-arbítrio para poder viver esta família. Ninguém tem que ser igual ao outro. Vocês não têm que ser igual à minha família. E eu também não tenho que ser igual à sua família humana, certo? Que vocês têm um líder, um cabeça, um pai humano. E do outro lado aqui eu também sou um pai humano. Então cada um tem seus filhos. E os filhos, cada um vive segundo a sua família. Não vai copiar, nem tem como copiar. Fulano, irmão, fez uma casa, eu vou fazer igual a dele. Comprou um carro, eu vou comprar igual ao dele.
Cada um tem um gosto, cada um gosta de um carro, gosta de um tipo de casa. Isto é humano, isto é normal, natural. Isto está no livre-arbítrio e Deus deixou para nós podermos fazer a nossa escolha. O ser humano tem capacidade de escolha, por isso quando você casa, você tem capacidade de escolha. Para começar, antes de casar, teve que ter capacidade de escolha, para escolher a esposa e a esposa aceitar você como esposo. Isto é uma liberdade de escolha que cada um tem. Ninguém hoje casa como casava no passado, como casos ciganos, que preparam a moça para o filho, certo? Mas cada um tem a sua maneira. Até cada país tem a sua forma, suas leis. Ninguém tem que copiar um do outro. Então estamos falando de família humana. Eu estava lendo aqui esta mensagem, então quero passar para vocês, 135, a chave para a porta. Agora, quando eu nasci neste mundo, isso foi entre um matrimônio santo, entre meu pai e mãe. Em seu ventre havia um óvulo. Nas glândulas de meu pai havia uma célula sanguínea. Minha vida consiste daquela célula sanguínea, não do óvulo da minha mãe. Da célula sanguínea de meu pai. E quando aquela célula sanguínea entrou em seu lugar propício para encontrar-se com o óvulo, quando isso aconteceu, Deus ordenou a natureza para que me desse um corpo, porque aí acasalou os genes de óvulo e aquilo formou um corpo. E foi então naquilo que nasci na raça humana. Me foi dada uma oportunidade para me tornar uma pessoa inteligente. Como seres humanos. O irmão Branham nós chamamos seres humanos de inteligentes. Por quê? Do contrário seria como os animais. E o ser humano é o que tem inteligência. Deveria agir diferente dos animais. Porque é um ser humano. Ele tem alma, ele tem inteligência. Então, para me tornar uma pessoa inteligente como os seres humanos, onde eu poderia ou podia dirigir um automóvel, hoje até na televisão, nas montagens, eles põem cachorro dirigindo, pode pôr qualquer coisa dirigindo, mas não é realidade. Porque o homem foi feito para isso daí, ele com inteligência, então ele pode dirigir um automóvel. Ou para que eu pudesse fazer coisas como os seres humanos fazem. O irmão Branham está falando de um ser humano normal. O irmão Branham está falando assim de um ser humano pecador. Isso é um ser humano normal. Que somos seres humanos, então, e viemos para fazer coisas de seres humanos. Então ele começa a dirigir carro. Isso é para um ser humano, não é para um cavalo, não é para um cachorro, é para o ser humano. São coisas que, quando nós chegamos na natureza espiritual, são coisas só para os espirituais, que não é para os naturais também. Então aqui na família natural, nós nascemos, somos humanos, onde podia dirigir um automóvel, como os seres humanos fazem, andar, falar, dirigir um automóvel, e assim sucessivamente. Me foi dado aquilo porque eu nasci numa família humana. E me foi dado o poder da inteligência para ser um ser humano. Então, tudo que é do ser humano é o que nós temos.
Se nós sofremos como um ser humano, você não tem que lamentar, você tem que pedir forças a Deus para poder vencer, saber que Ele está sempre para te ajudar. Mesmo você um pecador, uma pecadora, mas você é remido pelo sangue e é uma pessoa que tem faculdades para poder dirigir um automóvel, para poder falar, agir. Aí vai o lado do espiritual. 136, a chave para a porta, irmão Brandes, agora. Quando nasci na família de Deus, vim através do sangue. Porque quando você nasceu na família humana, você veio através do sangue do seu pai. Certo? Eu sei que vai chegando a um ponto que a ciência vai discordando, mas o irmão Brana continuou pregando a mesma coisa. Que você vem do sangue do pai, que é o macho que oferece a célula sanguínea. A fêmea oferece o óvulo, a massa, mas o sangue vem do macho, do pai. E aí, quando você nasce na família de Deus, você vem do sangue de Deus. O sangue de Jesus Cristo é o sangue de Deus. E você nasceu dali. Que tipo de filhos devemos ser? Porque se alguém nasce na minha família humana, então pode fazer coisas erradas, pode agir errado, cada um tem sua escolha, nasceu numa família humana e que tem liberdade de expressar, de falar, de andar, até de vestir como quer, porque você nasceu numa família humana. Agora, quando você nasce na família de Deus, que tipo de gente, que tipo de filho nós devemos ser? Na minha família você pode nascer e falar dos outros. Vou falar do natural. Você pode brigar com os outros, mesmo que eu não brigo. Mas filhos meus que nasceram na minha família, pode fazer tanta coisa que eu não faço. Mas eles podem fazer porque aquilo está na escolha deles. A natureza e a capacidade de escolha. E se não pode escolher coisas como o pai natural escolhe, mas eles têm uma liberdade de escolha. Você não pode fazer aquilo da forma correta, mas eles têm a oportunidade de fazer. É a escolha deles. E assim, como é um filho de Deus, como que nós podemos agir fora daquela natureza do sangue de Deus? O meu sangue é imperfeito, o seu sangue é imperfeito, mas o sangue de Deus é perfeito. Ele traz filhos, são filhos que nascem do Espírito Santo, através do sangue do Pai, do sangue de Deus. Não é da mãe, não é da igreja, é sangue do Pai, é sangue de Deus, natureza de Deus. A natureza divina que o irmão Brana pregou, a cétupla natureza do Cordeiro, é a natureza de Cristo. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. A cétupla natureza do Cordeiro. E se somos cordeiros, então nós temos aquela cétupla natureza na nossa vida, certo? E mesmo no natural, você pode ter tudo isso no natural: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Você pode ter no natural. Mas quando o irmão Brana pregou a estatura de um varão perfeito, ele não pregou a estatura de qualquer homem, era a estatura do varão perfeito, e esse é Cristo. Então, aí a fé é de Jesus Cristo, certo? A virtude é de Jesus Cristo, a ciência é de Jesus Cristo, a temperança é de Jesus Cristo.
A piedade é de Jesus Cristo, o amor fraternal é de Jesus Cristo. Quer dizer, ele está ligado a tudo isso porque irmão Brana diz que fé e novo nascimento está na base da estatura perfeita. Você tem fé e nasceu de novo. E se você nasceu de novo, você nasceu de Cristo. A primeira vez eu nasci, posso ser um mentiroso, pode ser um assassino, pode ser um fumante, pode ser um drogado, pode ser o que for, que você nasceu no natural. Mas quando você nasce na família, aí nós temos que tomar a natureza de Deus. Amém? A natureza de Deus para cada um de nós. Não vamos ter a nossa natureza, mas a natureza de Deus governando a natureza humana que nós temos. Por isso você nasceu de novo, a sua fé do novo nascimento domina a fé natural que está no seu corpo. Tem gente que tem uma fé natural, boa, uma virtude boa, mas é natural, não é a de Cristo. Para ter a de Cristo você tem que ter nascido de novo, nascido de Deus, do sangue de Deus. Amém? Isso é muito bom. E então depois de me tornar vivo em Cristo, Ele me batizou com o Espírito Santo e poder. E muitas vezes as pessoas não têm alcançado o batismo com o Espírito Santo e o poder que é tremendo para a vida cristã, para vencer o mundo, para vencer o pecado, para vencer momentos de dores, de tristeza, de angústia, de depressão. Se você nasceu de novo, você tem mais força para vencer. Vencer o adultério, a cobiça, vencer o corte de cabelo, mulher, vencer a roupa curta. E o homem para vencer o mundo, vencer as mulheres, nascido de novo. Se não nasce de novo, você não tem capacidade, não tem poder, porque quando você nasce de novo, aí vem o Espírito Santo com poder sobre sua vida. Não fique apenas naquele nascimento de novo, você tem que prosseguir para alcançar este poder. Vocês veem que fé e novo nascimento, o irmão Brana põe exatamente ele na base. Mas onde o irmão Brana colocou o Espírito Santo? Acima de Laodiceia. Então, quer dizer, eu posso ter estas coisas, essas virtudes, sem ter o Espírito Santo. Mas quando você nasce de novo, com esta fé, e nasceu de novo pelo Espírito Santo, aí você vai tomando tudo o que é do Espírito Santo. E aí você chega à estatura, onde o Espírito Santo, diz o irmão Brana, que ele desce soldando estas virtudes na pirâmide. E você olha para a pirâmide dentro de você, que o Espírito Santo desce soldando estas virtudes dentro de você, como filha e filho de Deus. Graças a Deus. Aí o irmão Brana diz, ele me batizou com o Espírito Santo e poder, para ser um filho de Deus. Agora, exatamente como eu pude andar, falar como um ser humano, dirigir meu carro como um ser humano, agora, quando eu recebo o Espírito Santo, eu recebo poder para expulsar demônios. Eu recebo poder para curar enfermos. Eu recebo poder para falar em novas línguas. Eu recebo poder para pregar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas tem que receber o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força ativa, o Espírito Santo é Deus. É você receber Deus, é você ter esta condição espiritual de alcançar o privilégio de Deus vir habitar em você. Deus não pode habitar num homem natural,
Vê se vocês entendem, ele não pode. Por que Jesus diz para Nicodemos, necessário é nascer de novo? Porque você, Nicodemos, como um homem, você é natural, faz tudo de um homem natural. Mas se você nascer de novo, aí você faz tudo do homem espiritual. A coisa muda, é diferente. Então a necessidade de cada um de nós não termos apenas a inteligência para poder dirigir um carro, para falar, para ouvir, para agir, para resolver problemas como ser humano, mas termos o Espírito Santo batizando a nossa alma, a nossa vida de uma tal maneira. Tem coisas que as pessoas recebem o Espírito Santo, como nós já lemos na mensagem de Mombrana, recebe o Espírito Santo no corpo, elas não recebem na alma. Por isso o Mombrana diz, você pode ter o Espírito Santo e a sua alma ser negra como as paredes do inferno. Aonde você recebeu o Espírito Santo? Você recebeu, sentiu a emoção do Espírito no corpo, no Espírito, menos na alma. Quando você é batizado com o Espírito Santo, e isto está na sua alma, Deus tem controle total sobre a nossa vida. O que você vai fazer, você diz, Senhor, o Senhor aprova, o Senhor pode abençoar nisso. Eu vou fazer um negócio, já é de homem natural, mas eu vou fazer um negócio, eu dependo agora da parte espiritual, do Espírito Santo, para eu não fazer a coisa errada. O Senhor aprova tal negócio? Se eu faço um negócio e vendo um carro que eu sei que ele está defeituoso e vendo para o indivíduo, dizendo para ele, não, esse carro é bom. Falta do Espírito Santo. Até um homem natural, sincero, ele diria, ele não precisa nem ter o Espírito Santo, ele diria. Então você vê quanta falsidade existe no meio evangélico, não somente no mundo, mas você encontra pessoas no mundo que tem certas virtudes tremendas, que vai vender algo para você, diz, só que isso aqui não está funcionando direito, isso aqui também não está funcionando bem, estou te vendendo mais em conta porque isso não está funcionando bem. Quer dizer, se ali na frente der problema nisto que eu estou te falando, então você já sabe, mas se eu não avisei, aí o indivíduo vai reclamar, e principalmente se a gente é cristão. Um cristão que fez negócio e enganou o outro, só para se sair bem. Você sai bem, mas deixa os outros mal. Então você deve aprender, até fazer negócio, pedir o Espírito Santo, para que ele possa te dirigir naquilo. A mulher vai pôr uma roupa, ela mesma deveria olhar no espelho. Ela não depende do marido, não depende de mais ninguém para falar para ela, o pastor falar para ela. Não. Porque tem irmãs que põem certo tipo de roupa, se ela passa aqui no corredor, você vê as roupas íntimas dela. Agora, ela devia ter olhado isso lá na casa dela, devia ter olhado no espelho e notado que aquilo não é correto. Principalmente se ela tem o Espírito Santo, ela vai zelar destas coisas. Não é ser aquele indivíduo religioso, é ser correto. É saber que Deus está em você, que o Espírito Santo está em você, que você não é apenas uma pessoa natural, você nasceu de novo, você não é de uma família natural apenas, você agora é da família de Deus, amém? Então a gente tem que mudar de natureza, por isso tem que nascer de novo, muda-se de natureza. Você pode falar dos outros quando você é um ser humano, você pode amaldiçoar os outros quando você é um ser humano apenas. Mas se você nascer de novo, você não fará isso. Porque o Espírito Santo não deixa você fazer. O Espírito Santo é a vida que te rege. O Espírito Santo permite você ver toda coisa errada, menos falar daquela pessoa, e sim orar por ela. Isso é o que o Espírito Santo faz. Quando você fala de uma pessoa, isso prova
que não têm o Espírito Santo. Como nós deveríamos andar, conversar como gente inteligente, mas chegar a saber, eu pertenço à família de Deus, e a coisa agora é diferente. Aqui agora eu vou falar não como ser humano que eu era, que eu maldizia, que aí você pode até amaldiçoar o que é bendito, quando você é um ser humano natural. Se você tiver o Espírito Santo, você não fará isso, porque nós vemos aqui, abençoarei os que te abençoarem. Deus falando para Abraão. E o que nós somos? Nós viemos da onde? Abraão, ele tanto representou o judeu como o gentil. Abraão, pai das nações, porque ele vinha nesse tempo representando esta família, porque Elohim, conversando com Abraão, era como Brana conversando com o povo nos Estados Unidos. Entende? É isso que as pessoas precisavam entender. Era Elohim falando ali, manifestado numa carne. E o Abraão é aquele que ouve, que recebe Deus em casa, que tem revelação, vê três e diz, meu Senhor. O Ló não tinha revelação, não tinha luz, então para ele tinha que vir dois. Veio para ele e ele diz, meus senhores. Mas nós estamos ligados a Abraão, pai das nações. Para vocês verem que nesse tempo final, teríamos que ter uma mensagem, um profeta, que o seu nome viesse indicar exatamente isto, significar pai das nações. O que? Abraão, Bran, é pai das nações, isto é, pai dos gentios. Então nós já fomos representados lá em Abraão, quando ele esteve aqui na terra e Elohim conversou com ele. Se o povo dos Estados Unidos tivesse percebido que o ministério de William Branham era Elohim falando com eles, cadê os pastores que poderiam receber a mensagem do Elohim? E cadê a Sara atrás na tenda? Que é a igreja, os pastores ouvindo a Elohim, o Abraão ouvindo o Elohim, e a Sara atrás na tenda, também ouvindo. Então tem hora que você não tem as pessoas, a igreja, o povo, para cumprir o tipo da Bíblia, mas que nós estamos ligados a isso, estamos ligados a Elohim que trouxe a mensagem, e nós somos o Abraão, que recebemos a mensagem. Os ministros, a igreja Sara, que creu na mensagem, sentiu-se impossibilitada, mas creu na mensagem. Aí que tem que ter essa igreja, tem que ter a manifestação desse Elohim, e tem que ter a igreja, que é o Abraão, que creu juntamente com a esposa, que é o pastor juntamente com o seu ministério. Se você não pode ver isto, que Deus abençoou Abraão, e que Deus abençoou também, nos dias do irmão Branham, foi abençoado Branham, é abençoado Abraão, os ministros e o povo. As pessoas olham para nós e dizem, você é um falso, você é um demônio, você é um falso profeta. Mas por que fazem isto? Porque estas pessoas, elas não têm nascido de novo, elas não têm recebido o Espírito Santo, e por não receber o Espírito Santo, elas amaldiçoam quem já foi abençoado. Deus
te abençoou através da mensagem do Elohim, Deus em carne. Ele abençoou cada um de nós com esta mensagem, que qualquer um que nos amaldiçoar será amaldiçoado. Não é nós temos que falar para esse amaldiçoado, não. Já está escrito, nós lemos aqui, ó, aquele que te abençoar será abençoado, aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Gente, se nós temos o Espírito Santo, nascemos de novo, a vida de Deus agora está em nós. Que você nasce, vem através do sangue, mas precisa do Espírito para você reagir. E assim como você nasce, é um Espírito para reagir, mas você é um bebê, você é um chorão, logo você é um menino, logo você vai na escola, logo você é um adolescente, logo você quer casar. É assim que vai a vida cristã, a vida espiritual. Você nasceu de novo, o Espírito Santo veio porque Ele é a vida. Mas você vai desenvolvendo essa estatura ao ponto da maturidade, onde o Espírito Santo solda estas virtudes em nós e nós agimos corretamente com as pessoas, com todo mundo, porque a nossa natureza já foi mudada. O nosso tempo já está esgotando. Agora, quando eu recebo o Espírito Santo, eu recebo poder para expulsar demônios, para falar em línguas. Eu queria apenas deixar aqui, quando eu nasço de novo da mensagem, eu recebo poder para pregar os selos. Entende? Eu recebo poder para crer na revelação, na abertura da palavra. Quando eu nasço de novo da mensagem, eu recebo essa virtude do Espírito Santo para eu poder ver a era terminar, o último eleito entrar. Quando o último entrar, a coisa será revelada. Então o último eleito não pode ser lá na frente. Quando ele entrar, a coisa é revelada. Então foi o último mensageiro. Ele entrou, revelou todas as coisas. Agora sim, agora vai ter que entrar o último aqui. Mas o último daqui, ele entra se ele esteve no último que foi Irmão Brana. Se ele não esteve lá, como que ele vai entrar aqui? Por isso você que ouve a mensagem hoje e pode pensar que se crê que Cristo saiu do trono, você está perdido. Não precisa crer assim. Você simplesmente tem que admitir que Ele já fez todo o trabalho para mim e para você. Jesus já intercedeu para mim. Uma vez por toda, diz a Bíblia. A questão é que nós queremos colocar Deus de castigo no trono, intercedendo para nós, quando Ele fez, diz São Paulo, uma vez por toda. Quando Ele morreu, aquilo já foi uma intercessão a nosso favor. Ele trouxe o perdão de nossos pecados, Ele nos perdoou, Ele nos deu poder, como deu para os discípulos que foram para Jerusalém: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e esse poder tem vindo a você agora. Amém? Um segundinho. Perguntas e respostas. Número 4, parágrafo 91, uma parte do parágrafo. É gerado pelo Espírito, tal como é gerado um bebê no ventre de sua mãe, mas não nasce até que recebam o Espírito Santo, porque senão nasceu um feto, um que não move, um que não age, mas você nasce por causa do Espírito. Quando a criança nasce, entra o Espírito na criança, por isso que ela chora. Então, quando o cristão, ele nasce, ele recebe o Espírito Santo. É o que o irmão Brana está ensinando aqui. Ele recebe. Agora, você tem que saber que precisa de desenvolver. Essa natureza tem que estar operando na sua vida. Deixa eu terminar aqui. Mas não nasce até que receba o Espírito Santo. Isso é certo. Então nasces
não estás convertido, porque você nasceu, mas não é convertido, o que vai adiantar? Nasceu, mas não é convertido, aí tem que nascer e converter, amém? Aí Jesus falou para Pedro, quando te converteres, ficou 3 anos e meio no ministério, mas não era convertido. A gente fica 50 anos na igreja, mas não é convertido. Quando te converteres, confirma teus irmãos. Aí o Espírito Santo desceu, eles foram batizados com o Espírito Santo. E antes Jesus tinha soprado sobre eles, e diz, recebei o Espírito Santo. Mas aquilo foi a promessa. Cumpriu quando eles estavam no Pentecoste, aí recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, Jerusalém, Samaria, em toda a Judeia e até aos confins do mundo, até no Brasil. Se vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão falar o que é certo, o que é correto, vocês vão saber agir como cristão, como cristã, você guardará a sua língua, você pedirá a Deus, Senhor, me ajuda a ter a minha língua dominada. São Tiago diz que é um pequeno órgão que nós temos dentro da boca, mas se gaba de grandes coisas. Com ele você pode bendizer e abençoar, e amaldiçoar. E muitas vezes usa a língua só para amaldiçoar, e não para bendizer. Terminando, 92, perguntas e resposta 4, essa é a razão pela qual todos esses grandes mistérios não podiam ser dados a Lutero, não podiam ser dados a Wesley. Se você vê, é o desenvolvimento das eras, é o desenvolvimento da vida espiritual, não pode ser dados mistérios para Lutero, para Wesley, não podiam ser dados à era que acaba de nos passar por alto, a era pentecostal, que foi a era Laodiceia. Por quê? Não era tempo. Tem que chegar no tempo. Foram gerados. Agora, a pessoa de Cristo, Ele mesmo, o Filho do homem, vocês entendem? Ele mesmo, Cristo, Filho do homem, manifestando-se em carne humana. Não podia haver vindo até agora. Os selos foi revelado no final do ministério Mombrana. Não podia ser revelado para Lutero, Wesley, Pentecostais, nem na primeira e segunda etapa. O povo tinha que desenvolver. No Brasil nós também precisávamos conhecer a revelação dos selos, mas não conhecemos quando veio em 1960, 1971. Não conhecemos esta revelação, precisamos nascer da mensagem, no ano 2000, aí nascer da mensagem, para você poder estar na altura de saber que antes não era tempo das pessoas conhecerem sobre a revelação dos selos, do novo nome, dos trovões, quando tudo já estava revelado, mas ninguém pregou isto. Ninguém anunciou aquilo como uma doutrina e pôs na igreja. Alguém lia, esporadicamente lia, mas só podia ler para a sua igreja, porque não podia levar num concílio de pastores, porque eles não aceitavam. Então não adianta nada. Aí tem que chegar à maturidade. Quando chegou à maturidade da igreja, das eras, e agora da noiva, é a maturidade, é o nosso tempo. Não podia ser revelado quando eu aceitei a mensagem. Não podia ser revelado em 1990, que eu já cria na mensagem. E já estava revelado na mensagem. Mas não podíamos tomar conhecimento daquilo. É o que o irmão Brana ensina, que se nós não aprendermos isso, não vamos aprender mais lugar nenhum. Não podia ser dada a era que nos acaba de passar por alto, a era pentecostal, porque não era tempo. Foram gerados. Agora, a pessoa de Cristo, Ele mesmo, o Filho do homem, agora, irmão Brana podia ensinar, era para o seu dia. O que era aquilo? Manifestando-se em carne humana. O Filho do homem manifestando em carne humana, que era Cristo no irmão Brana. Não podia haver vindo até agora. Agora, saber disso, nós sabemos. Precisamos ter o Espírito
para que o Espírito mova estas coisas dentro de nós e nós venhamos crer verdadeiramente. Pai Celeste, te agradecemos pela obra do Espírito Santo, que veio para nos mudar, nos transformar, nos dar poder, poder que o homem não pode dar. O Senhor veio trazer-nos a sua natureza para nós, que é a natureza divina, para dominar a nossa natureza humana. Em nome de Jesus Cristo, que a sua natureza divina domine nossos olhos, domine nossa língua, domine nosso andar, domine nosso palpar, tudo que é em nós seja dominado pela natureza divina do Senhor, do Espírito Santo que opera no ser humano. Em nome de Jesus Cristo, ajuda esta igreja por toda parte, que possam cada irmã receber o Espírito Santo para viver esta mensagem, para crer na revelação dos selos, na terceira puxada, para ver o Cordeiro fora do trono, para revelar a palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a entender nesse dia que somos a esposa eleita, a senhora eleita, que recebeu a palavra e que está vivendo esta palavra e que também anuncia a povos, reis, nações e línguas, porque é o nosso tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus veio aparecer à luz do entardecer, no monte pôr do sol. Se você crê no que o profeta falou, o Cordeiro abriu o livro e se apresentou. Com pés sobre a terra, o outro no mar, abriu 7 selos e veio revelar. Com pés sobre a terra, o outro no mar, abriu 7 selos e veio revelar. Querido irmão, o Cordeiro com o livro na mão deixa o trono e converte em leão, vem seus filhos reclamar. Ouça agora a voz